O que os estudiosos da Bíblia pensam sobre a morte de um Papa católico? Por que alguns líderes protestantes chamaram o papado de anticristo? De acordo com a Bíblia, qual será o papel do papado no fim dos tempos? A morte de um Papa e a eleição de um novo Papa como líder da Igreja Católica Romana não só geram expectativas entre a congregação católica, que o reconhece como um líder espiritual, mas também entre os estudantes da Bíblia, já que o livro sagrado contém diversas profecias relacionadas ao papado. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o papado. Martinho Lutero, João Calvino, Ulrich Zwingli, John Knox e outros reformadores consideravam o Papa o anticristo mencionado nas Sagradas Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster, escrita na Inglaterra entre 1643 e 1646 pela Assembleia de Westminster, um grupo de mais de 100 ministros, teólogos e membros do parlamento reunidos pelo parlamento inglês, escreveu no capítulo 25, seção 6, o seguinte: não há outra cabeça da Igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Nem o Papa de Roma pode, em nenhum sentido, ser sua cabeça, ao contrário, ele é o anticristo, o homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na Igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Há várias razões bíblicas para considerar o papado como anticristo. Vejamos alguns deles. 1. O papado usurpa um nome que pertence somente a Deus, pois se autodenomina Santo Padre. Mateus 23:9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. A Bíblia não autoriza o uso do nome Pai para nenhuma autoridade religiosa além de Deus. 2. O papado atribui a si mesmo a autoridade de perdoar pecados, que pertence somente a Deus. O papado reivindica a autoridade de perdoar pecados. O Papa Francisco decretou que 2025 será o ano jubilar da esperança, durante o qual indulgências plenárias de perdão poderão ser recebidas fazendo certas peregrinações ou passando por certas portas sagradas, especialmente aquelas em Roma, que foram abertas para esse propósito em 4 de dezembro de 2024. O ano jubilar terminará em 6 de janeiro de 2026, quando as portas serão fechadas. As portas em Roma são: 1. Basílica de São Pedro, Vaticano. 2. Basílica de São João de Latrão, a Catedral do Papa em Roma. 3. Basílica de Santa Maria Maior. 4. Basílica de São Paulo fora dos muros. Marcos 2:5-7. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? A Bíblia afirma claramente que o único que pode perdoar pecados é Deus. Jesus fez isso porque ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Nenhum homem tem a capacidade de 3. O papado se autodenomina vigário de Cristo. O papado assumiu o título de vigário de Cristo, ou representante de Cristo. De acordo com a Bíblia, Jesus mencionou que o Espírito Santo seria o Consolador que viria para tomar seu lugar. João 14:16-17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 4. O papado assume a autoridade para mudar a santa lei de Deus. No Concílio de Laodiceia,
364 d.C., foi promovida a mudança do dia de descanso contra o que está mencionado no quarto mandamento da Santa Lei de Deus. O Segundo Concílio de Niceia, 787, autorizou o uso de imagens para a veneração dos santos, novamente contrariando o que foi mencionado no segundo mandamento da Santa Lei de Deus. Mais tarde, no Concílio de Trento, de 1545 a 1563, foi estabelecido o primeiro catecismo católico, confirmando a mudança do dia de descanso e a veneração de imagens contra a Santa Lei de Deus. O Catecismo Romano foi promulgado oficialmente em 1566, sob o papado de Pio V, e contém os 10 mandamentos completamente alterados, especialmente no segundo e quarto mandamentos. Em comparação com os 10 mandamentos escritos na Bíblia Sagrada em Êxodo capítulo 20, no Catecismo Católico atual, podemos ver que o segundo mandamento está faltando, que o quarto foi alterado para um texto muito diferente do bíblico e que o 10º mandamento foi dividido em 2 para que haja novamente 10 mandamentos. A Bíblia já havia previsto isso no tempo do profeta Daniel. Daniel 7h25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. 5. O papado assumiu a responsabilidade pelas terríveis perseguições da Idade Média. Estima-se que quase 5 milhões de pessoas morreram em perseguições papais. O livro de Daniel mencionou que ele receberia um tempo, e tempos, e metade de um tempo ou o equivalente a 3,5 anos proféticos, que no Apocalipse também são chamados de 42 meses ou os 1260 dias proféticos nos quais ele oprimiria os santos, isto é, os crentes fiéis que se opunham aos seus ensinamentos. Apocalipse 13h05. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Apocalipse 12h06. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Os 1260 dias proféticos, que na verdade equivalem a 1260 anos, foram cumpridos exatamente sob o papado. Este período profético começa em 538 d.C., quando o imperador Justiniano concedeu ao Papa a supremacia sobre a Igreja cristã por meio do Edito de Justiniano, marcando o início do papado como uma entidade de poder político no mundo ocidental. Em 1798 d.C., durante as Guerras Napoleônicas, o general francês Berthier invadiu Roma, capturou o Papa Pio VI e encerrou temporariamente o poder político do papado, o que é conhecido como o fim do poder temporal do papado. Este evento é considerado o fim dos 1260 anos de governo papal mencionados na Bíblia Sagrada. 6. O papado estabeleceu a tradição como regra de fé, além da Bíblia. Em sua quarta sessão, 8 de abril de 1546, o Concílio de Trento declarou: recebe e venera com igual afeição, piedade e reverência a todas as tradições da Igreja, quer estejam contidas na Sagrada Escritura, quer na tradição. No primeiro Concílio do Vaticano, de 1869 a 1870, reafirmou-se que o magistério da Igreja tem autoridade para interpretar as Escrituras, em união com a tradição. Ele também definiu a infalibilidade papal em questões de fé e moral. Colossenses 2h08. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. As Escrituras ensinam categoricamente que a tradição humana não tem autoridade sobre o que Cristo ensinou.
A única regra de fé e conduta é a palavra de Deus. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 7. A Bíblia chama o papado de Babilônia, que significa confusão. Em Apocalipse 17, encontramos a figura profética de uma mulher, que na Bíblia é tida como símbolo de uma igreja, chamada Babilônia, que significa confusão, vestida de púrpura e escarlate. Vestimenta que é usada especialmente por altos prelados católicos, bispos e cardeais, embriagada com o sangue dos santos, fazendo referência às perseguições e mortes que o papado causou aos cristãos que se opuseram aos seus ensinamentos antibíblicos, que reina sobre os reis da terra, fazendo referência ao controle que ela tinha sobre os reis da terra, especialmente na Idade Média, e sentada em uma besta com 7 cabeças. A própria Bíblia nos dá a interpretação dessas 7 cabeças. Apocalipse 17:9. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Desde a antiguidade romana, vários historiadores e poetas latinos chamam Roma de cidade das 7 colinas. As 7 colinas onde a cidade de Roma está situada são Palatino, Capitolino, Aventino, Celiano, Esquilino, Viminal e Quirinal. Isso confirma indiscutivelmente que o papado é considerado a mulher chamada Babilônia na Bíblia Sagrada, devido à confusão que trouxe ao se autodenominar cristão, mas também ao introduzir ensinamentos contrários às Sagradas Escrituras. 8. A ferida mortal que a besta de Apocalipse 13 recebeu foi curada, referindo-se à restauração do papado como poder político-religioso. Apocalipse 13:3. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Quando foi o momento em que o papado recebeu a ferida mortal? Isso aconteceu em 10 de fevereiro de 1798, quando o general Louis Berthier tomou Roma e proclamou a República Romana, destituindo o papado de todo o seu poder político e religioso. Naquela ocasião também. 1. O Papa Pio VI foi deposto e preso. 2. O poder temporal, político, do Papa foi abolido. 3. Os territórios papais foram anexados à República Revolucionária, alinhada à França. Em 1798, o papado recebeu seu golpe fatal, pois seu poder quase desapareceu. Foi somente em 1929, com Benito Mussolini e o Tratado de Latrão, que o papado recuperou seu próprio território soberano, o Estado do Vaticano, 44 hectares, e restabeleceu sua influência política e religiosa em todo o mundo. Foi a partir desta ocasião que a ferida mortal foi curada, como dizem as Sagradas Escrituras, e a partir daí o papado começou sua grande influência global como poder religioso e político. Mas ainda há uma questão importante a ser considerada. O que a Bíblia diz sobre o papado e seu papel no futuro? A Bíblia menciona em Apocalipse 13 que um poder semelhante à besta representando o papado surgirá e que, junto com ele, a liberdade de comprar, vender e adorar será tirada. Apocalipse 13, 16 e 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque há número de homem, e o seu número é 666. De acordo com as Escrituras, em um futuro próximo, um poder político será unido ao poder papal, e a liberdade de comprar, vender e adorar será retirada, semelhante ao que aconteceu na Idade Média.
A pergunta que muitos estudiosos da Bíblia estão fazendo é: o novo Papa será responsável por tirar a liberdade de culto e a liberdade de comprar e vender? Qual Papa retomará o poder opressor como na Idade Média para oprimir aqueles que se opõem aos seus ensinamentos, baseados na tradição e não na Bíblia Sagrada como fonte infalível de fé? Muitos associam o número 666 a um chip, mas a Bíblia afirma que é um número masculino. Quem será esse homem? Será o papado? Convido você a estudar as profecias bíblicas mais de perto para aprender mais sobre o ano 666 e as fascinantes profecias nos livros de Daniel e Apocalipse. Não perca o curso totalmente gratuito aos pés de Jesus para aprender sobre os valores de Cristo e as profecias sobre o fim dos tempos. Solicite o curso no site abaixo. Deus o abençoe.